Ele foi traído e foi mordido por um zumbi, mas ele voltou no tempo para se vingar. Após aquele massacre nos últimos capítulos, o protagonista finalmente consegue alcançar o seu objetivo. O maior objetivo do protagonista era realmente pegar essa pistola. O Hang fica impressionado. Eu pensei que tivesse vindo para salvar o Wei. Eu fiquei muito emocionado por nada. O protagonista fala, uma arma é uma coisa rara nessa área, ainda dá para fazer algumas mudanças nela. O Hang fica em dúvida, vai fazer uma mudança para quê? Uma arma eletromagnética? Uma arma laser? Falando nisso, agora há pouco você atuou bem. Embora você tenha me dizido para ir embora, você me fez colocar uma bomba ali para dar um curto-circuito em toda a área e acontecer um blackout. Eu nunca imaginei que uma pérola tão pequena poderia destruir uma base. Após isso, o protagonista percebe uma movimentação estranha, mas era apenas uma mulher. Ela grita para poupar a vida dela. O Hang fala, uma moça tão bonita por aqui, o que ela faz aqui? Ela fala que foi raptada e que estava sendo como uma escrava. Todo dia ela sofria abuso e era torturada. Ela pede para deixar ela ir embora, mas o protagonista fala, então você sabe onde que eles guardam os recursos deles, não sabe? A garota fala que sabe e fala que vai levar o protagonista até lá. Logo, eles começam a seguir a garota. O Hang pergunta de onde a garota é e aonde a família dela está. Ela fala que a cidade dela é da zona oeste da cidade e eu tenho uma irmã, acabamos de nos separar durante o desastre. Logo, eles percebem que os prédios estão sem energia e não tem como usar o elevador. A garota fala que o quarto de suprimento fica no 6º andar. O protagonista fala para Hang e a garota ficar ali, porque ele vai seguir ela até o 6º andar. Logo é cortado para a gente que um dos capangas ainda sobreviveu. A gente descobre que foi aquele cara do começo que sobreviveu. Ele percebe que está todo mundo morto, até o chefe do grupo morreu. Ele não tem mais o que fazer, possivelmente ele vai morrer de hemorragia. Mas ele decide fazer uma decisão. Ele lembra da conversa que o protagonista teve com o chefe do bando. Ele percebe que tomando essa pílula, ele pode virar um zumbi ou pode virar um mutante. É a única chance que ele tem para sobreviver. Ele não pensa duas vezes e engole a pedra. Logo, acontece uma mutação no corpo dele. O Hang percebe que a garotinha acordou. E ele explica para ela a situação. Você foi sequestrado por um grupo de gangsters, mas o Wei te ajudou e acabou com todos os gangsters. A garota pergunta o que aconteceu com o Wei. O protagonista aparece na porta e percebe que a garota acordou também. O Hang pergunta se o protagonista achou alguma coisa lá em cima. Ele fala que achou sim, mas tem muita coisa lá. Ele fala que não conseguiu pegar tudo e que ele vai esperar até amanhã para pegar o restante das coisas. O Hang pergunta onde está a garota que estava com ele. O protagonista fala que não sabe, que ele estava olhando no quarto, mas ela desapareceu. Será que ela pode ter escapado porque ela estava com muito medo? O protagonista não liga muito para a situação e fala que vai tirar um cochilo. Ele fala para o Hang ir no primeiro andar e bloquear a porta, para os zumbis não entrar. O Hang fica um pouco assustado e pergunta por que ele tem que fazer essas coisas perigosas. A garota fala que vai ajudar o Hang e o Hang fala que a garota é muito gentil. A chuva está muito intensa lá fora. A cena é cortada para uma garota desconhecida tomando banho. Logo, um cara invade o banheiro onde a garota está tomando banho e pergunta se ela já terminou. A garota assustada pergunta o que ele está fazendo ali e manda ele sair do banheiro. O cara pergunta à garota por que ele deveria sair dali, já que ali é a casa dele. Ele fala para a garota que veio checar se ela já terminou e limpou tudo, porque agora eles devem passar para a próxima fase. A garota assustada fala, esse era o seu verdadeiro objetivo, não era? O cara responde para a garota, quem seria o louco de acolher uma mulher vagando pela cidade no apocalipse zumbi sem querer nada em troca? O cara fala que a garota não fugiu depois de alguns dias passando ali e que não vai deixar a garota ali sem querer algo em troca. O cara fala que além do corpo dela, ela não tem nada a oferecer a ele. Agora ela tem que obedecer ele e cooperar com ele. A garota fica muito assustada e começa a gritar por ajuda. O cara fala para ela que está chovendo muito forte lá fora e ninguém vai escutar ela gritar, a não ser que ela quer que algum zumbi venha salvar ela. Logo, eles escutam um barulho muito alto, a janela parece que foi quebrada. O cara escuta e vai querer checar o que aconteceu. A garota escuta um grito e vai checar o que aconteceu. Quando é mostrado para a gente, parece que um monstro, um mutante ataca o cara. O mutante arremessa o cara longe. A garota fica muito assustada e começa a gritar que tem um monstro aqui. Alguém me ajuda. O mutante fala que não é um monstro. Ele se pergunta como ele ficou assim. Ele fala que não deveria ter feito isso. E a garota fala, me diz, o que você é? Ele fala que foi baleado e sentiu que ele ia morrer, mas antes disso ele comeu uma pedra de energia. Então os órgãos deles começaram a mudar e ele ficou assim.
A garota se pergunta: você foi transformado de humano para isso, não é? Você comeu um metal negro, certo? Ele fala: metal negro? Um cara chamado Yubei disse que é extraído do cérebro dos zumbis. Eu estava quase morrendo, então pensei que comer essa pérola me fazia sobreviver. Weibei, você disse? Você acabou de dizer Weibei? Você conhece ele? Fala onde ele está. O mutante fala: ele veio para a cidade não faz muito tempo. Ele usou uma espada estranha de energia para matar todos no prédio. Ele não deve estar longe agora. Me leve até lá e eu vou parti-lo no meio agora. O mutante fica muito assustado. Não, sem chance. Ele é muito forte. Não somos pares para ele. Você tem uma dívida com ele? Ela fala que está nesse estado por causa dele. Ela fala que quer matar ele e que eles são inimigos. Ela fala que o mutante é forte, você matou aquele pervertido rapidamente. Ele responde para ela que o corpo dele está completo de energia, mas ele não consegue controlar esse poder direito. Ele pergunta para a garota se ela está com medo dele. Ela começa a dar muita risada e fala que acha ele muito forte. Mas ela fala que vai precisar de ajuda dele para matar o EB. Ela fala que ajudando a matar o EB, ele pode fazer o que quiser com ela. Ele fica muito feliz e começa a gostar muito dela. A garota do começo do capítulo sobreviveu, mano. Que surpresa. Parece que ela não foi morta por os zumbis e agora vai tentar matar o protagonista. O mutante começa a gritar, parece que ele está sentindo muito dor. A garota pergunta o que ele tem, mas ele não responde. Logo, um novo dia aparece. Parece que o protagonista está se equipando. O Heng parece que fala para eles que pensou que tinha comida ali, mas parece que só tem licor e cigarro. O protagonista fala que só vai sair dali quando acabar de pegar todas as coisas. O Heng fala que achou que esses caras teriam armas, mas parece que só o chefe do grupo tem armas. Mas graças aos suplementos, eles não vão precisar procurar por comida por algum mês. Te contar que o grupo do protagonista tá ficando forte, mano, na moral. Logo, quando eles saem pro lado de fora, o Heng percebe que o carro dele está destruído. Ele se pergunta se caiu algum meteoro a noite passada. Ele fica muito triste com o carro quebrado. Agora ele não consegue nem abrir a porta do carro. O protagonista se pergunta o que aconteceu ontem à noite. O protagonista manda o Heng sair da frente. Parece que ele vai partir o carro ao meio. Agora o carro virou um conversível. O Heng checa tudo. Parece que o motor ainda está funcionando. O Heng pergunta ao protagonista para onde eles vão agora. Achar o pai da garota? O protagonista responde que sim, logo ele segue em viagem. O Heng fala que dirigir um conversível é muito legal, mas ele não é muito efetivo para a batalha. Assim que um grupo de zumbis cercar ele, eles vão ter que abandonar o conversível. O protagonista olha pro lado e percebe que tem um grupo de colegial fugindo dos zumbis. Parece que esse grupo era antigo colega de classe dele. Eles ainda estão muito animados, correndo dos zumbis. O grupo de colegiais estão pedindo ajuda, parece que os zumbis querem pegar ele. Mas logo uma garota tropeça, parece que eles não vão conseguir escapar dos zumbis. Quando os zumbis iam atacar ele, o protagonista chega, arrancando a cabeça dos zumbis com um único golpe. Eles ficam muito espantados, parece que o Weibei voltou de novo. Eles dizem obrigado ao Weibei e falam que eles quase morreram. Eles perguntam de onde vem essa espada tão forte do protagonista. O protagonista pergunta para ele: vocês finalmente escaparam da escola? Um dos colegas do protagonista responde: nós escapamos da escola porque a gente ouviu que tem um grupo de sobreviventes perto de uma ilha. A gente escapou de lá querendo chegar na ilha do lago, mas o caminho foi muito difícil, alguns de nós foram mordidos. Um dos colegas do protagonista pergunta se esse carro é dele e pede para ele dar uma carona a eles. A garota pede um pouco de comida ao Weibei, parece que eles estão com muita fome. Ela pergunta se o Weibei pode dividir um pouco de comida para eles. A garota fala que parece que os colegas do protagonista têm enfrentado bastante problemas. O Heng fala que parece que os colegas do protagonista olharam para o carro. Ele fica se achando, falando que o carro dele é muito maneiro, por isso que eles olharam. O protagonista manda todo mundo calar a boca e manda real. Escute, o carro não tem muito gasolina, então não podemos deixar todos entrarem. Posso dar um pouco de comida a vocês, mas vocês vão ter que me ajudar com algumas coisas primeiro. Os colegas do protagonista perguntam o que eles podem fazer para ajudar ele. O protagonista chama o Heng e fala: gordão, mesma regra de sempre, mas dessa vez você vai mandar eles fazerem o serviço. O protagonista fala para ele: então, vocês estão vendo o zumbi aqui na frente? Eu vou matar todos e vocês vão limpar eles logo depois. Eles dizem o que são limpar. O Heng fala que vai mostrar para eles. Logo, Heng demonstra como limpar a cabeça dos zumbis e tirar a pérola dali. Eles ficam morrendo de nojo, até uma garota desmaia. A garota fala que eles não precisam ter medo, a cabeça dos zumbis é bem macia, então é fácil de pegar as pérolas. Um dos colegas do protagonista percebe que a garota já passou por muita coisa, porque ela consegue fazer isso facilmente. O Hank entrega algumas facas para eles primeiro e pede cuidado para que eles não sejam mordidos por alguns zumbis.
Ele se pergunta por que o protagonista quer essas pérolas, o que ele vai fazer com elas. O protagonista está matando muitos zumbis, logo atrás eles vão coletando as pérolas. Então, 2 horas se passaram, parece que eles encheram um saco só de pérola. O protagonista manda o Heng dar um pouco de comida para eles. O Heng fala, você decidiu dar uma comida para eles sem pedir a nossa permissão? O Heng pensa em sua mente, ai meu coração dói, qualquer outra coisa tudo bem, mas agora dar comidas a eles, eu não quero dividir comida com eles. Será que ele tá desse tamanho, não é? Logo após isso, o mutante aparece na frente do protagonista, todo mundo fica assustado. O protagonista fica muito surpreso, um mutante usuário de habilidade. Por que um usuário de habilidade apareceu aqui? O mutante começa a atacar o protagonista. Ele quase acerta o Yubei, mas o Yubei lança um golpe de espada nele. Mas no último minuto ele consegue desviar. E logo a garota do começo aparece batendo palmas. Yubei, eu finalmente te encontrei. Todos ficam surpresos, o protagonista e o resto da classe. Claro, Yubei, eu sobrevivi só pra te ver morrer. Agora com esse mutante eu vou fazer ele te matar. O protagonista percebe que esse monstro tá do lado dessa garota. Mas ele não tem outra escolha, o monstro corre atrás do protagonista e o protagonista vai pra frente do monstro. Quando o protagonista ia bater no monstro, uma bola de fogo aparece. Parece que um outro mutante aparece na cidade. Após um novo mutante aparecer na cidade, cortamos para uma cena em que duas pessoas estão conversando. Esses zumbis não podem voar nem nadar, não há nada mais seguro que estar em um lago. O subordinado responde que ele está certo, que o mestre é muito inteligente. Ele fala que depois eles podem pegar recursos daqueles barcos, então podem ficar por mais tempo na água. Mas logo após isso, houve uma explosão no barco. Eles não entendem nada e não sabem o que está acontecendo. Um mutante aparece, parece que esse novo mutante tem um poder de elemento fogo. Parece que o mutante ataca eles no meio do lago. O protagonista fica muito assustado e percebe que um novo mutante aparece. A garota pergunta se aquele monstro é amigo desse cara. Ele responde que não sabe, mas logo em seguida o monstro corre e ataca ele. O protagonista e a garota não entendem nada. Os dois começam a brigar e o mutante pergunta por que ele está atacando ele. Mas ele consegue jogar o outro mutante de elemento fogo longe, para cima do carro. Mas logo após isso, o mutante começa a atacar fogo em cima dele. O Heng fica muito triste porque o carro está sendo destruído e a comida também. O Eibei fala para ele não se preocupar com isso e fala para ele sair correndo logo. Logo após isso, todos começam a correr. A garota fica muito assustada e fala, ei, o Eibei está fugindo, vai atrás dele, seu idiota. Ele fala que está sendo atacada por esse novo mutante e não tem como ele fazer mais nada. O novo mutante dispara uma bola de fogo para cima da garotinha. Parece que a garotinha foi pega pela bola de fogo, mas o protagonista consegue salvar ela no último momento. Os colegas do protagonista gritam o nome dele, e o protagonista fala para eles não pararem de correr e achar um lugar rapidamente. O Hank pergunta ao protagonista para onde eles deveriam correr, o protagonista fica muito frustrado. Mas ele fala que tem uma garagem ali perto, e fala para eles se esconderem debaixo da garagem. Logo rapidamente eles vão em direção à garagem. Em meio ao apocalipse está correndo uma luta entre mutantes. O antigo capanga da gangue pergunta se eles não podem conversar, e pergunta para ela se ela também comeu a pérola negra. Parece que isso ativa um gatilho e ela começa a ficar muito assustada. Parece que ela foi obrigada a comer a pérola negra. E agora ela quer destruir todos aqueles ricos malditos, até que eles virem cinzas. Ele pergunta se ela também foi forçada a comer uma pérola negra. Ele fala que entende bastante isso. A representante de classe pergunta se eles já terminaram. E falam que eles estão desperdiçando o tempo dela. Ela fala para ele que eles estão perdendo o Eibei. Mas o mutante fala que consegue encontrar ele pelo cheiro. A mutante de fogo pergunta quem que eles querem encontrar. O mutante fala que é um cara chamado Eibei. Parece que ele entende sobre a pérola de metal negra. Ele pode saber uma forma de transformar a gente em humano de novo. Ela fala que vai acompanhar ele. Agora parece que os três se juntaram. É mostrado para a gente que o grupo do protagonista está correndo debaixo da garagem. O Heng fala que parece que não tem nenhum movimento lá fora. E pergunta se eles já foram embora. Logo após isso, um carro é lançado na direção deles. Ele grita que achou o protagonista e que a luta deles ainda não acabou. Parece que o mutante e o protagonista estão de frente a frente. Ele fala que antes de matar o Eibei precisa saber sobre essa pérola. E fala para o protagonista falar tudo. E que ele não pode tentar nenhuma gracinha. O protagonista fica um pouco decepcionado e não sabe o que fazer. Ele fala para o Heng levar a garotinha primeiro. Ele vai tentar enrolar o monstro. O Heng tenta fugir, mas logo assim aparece outro mutante de fogo. O caminho deles foram bloqueados. Eles não têm para onde fugir.
A representante de classe aparece e fala que o eBay não tem para onde escapar. Com 2 usuários de habilidade atrás da sua vida, você só precisa morrer de forma obediente. O protagonista fala para o Hank e a garotinha se esconderem em algum lugar e não chegar perto dele. O mutante vai para cima do protagonista, mas o protagonista consegue desviar no último instante. O protagonista saca uma arma e dá um tiro no ombro da representante. A representante começa a gritar de dor. O mutante fica muito surpreso com a situação. O protagonista tenta acertar mais um tiro, mas o mutante consegue bloquear com o seu braço. O protagonista tenta manejar sua espada e disparar um golpe, mas o mutante consegue desviar, pegando a representante de classe. Logo após isso, o mutante de fogo aparece atrás do protagonista, mas antes de ser acertado, o protagonista consegue desviar. Ele lança um ataque de fogo no protagonista, mas o protagonista bloqueia com sua espada. O Hang e a garota está escondida. A garota puxa um machado de sua bolsa e joga para cima do mutante. Distraindo o mutante, o protagonista consegue disparar um ataque no cano de água, assim apagando o fogo do mutante. Ele aproveita isso e consegue arrancar o braço do mutante. O mutante começa a gritar de dor. O protagonista aproveita a guarda baixa e tenta cortar ele ao meio, mas ele consegue desviar. O mutante pega a representante de classe e fala para o eBay que no futuro vai tentar pegar ele. Os dois, vendo que vão perder para o protagonista, começam a correr, mas o protagonista também estava muito cansado. A garotinha e o Hang perguntam se o protagonista estão bem e se ele está machucado. O protagonista fala que não está machucado, ele só está aliviado. Encontrar 2 usuários de habilidade ao mesmo tempo foi algo que eu não esperava. O Hang pergunta: usuários de habilidade? Irmão Wei, você sabe o que eles são? O protagonista explica que um usuário de habilidade é um humano que se transforma depois de comer um metal de energia negra. A maioria das pessoas, se comerem isso, se transformam em um zumbi, mas eles têm uma chance de 1 em 10 mil para se transformar em um monstro com uma habilidade muito forte. E eles são do tipo que mantiveram sua consciência, isso é algo muito raro. O Hang pergunta como o protagonista sabe de tudo isso. O protagonista fala que vai contar para ele no futuro. Temos que pensar para onde eles vão agora. O Hang fica bastante triste, parece que o carro e a comida se foram. Esse mundo não é mais o mesmo, o apocalipse está progredindo muito rápido. Antes que piore a situação, eu vou ter que fazer as coisas pesadas primeiro. A chuva está muito forte, parece que o carro foi totalmente destruído. Não dá para usar mais esse veículo, mas a comida dá para levar. A entrada da garagem está bloqueada, mas tem muito carro lá que dê para usar. Uma pena. Não tem guarda-chuva e usa isso para se cobrir da chuva. A gente vai se esconder da chuva ou continuar procurando um carro para dirigir. O protagonista pergunta para a garotinha se tem alguma coisa errada. A garotinha responde que ela já esteve ali. Um velho amigo do meu pai mora aqui. Algumas vezes meu pai me trazia para cá para brincar com um amigo dele. Seguindo reto daquela colina, a gente vai chegar na casa dele. O Hang pergunta: um velho amigo do seu pai, quem é ele? Ele ainda está vivo? A garotinha fala que ele é um cara muito estranho, mas é uma pessoa boa. A garotinha fala que a casa dele é muito grande e tem um muro alto, então os zumbis não conseguem invadir. A casa dele também tem muitos computadores. O protagonista fala que eles podem ir para casa do amigo do pai dela e fala para ela ensinar o caminho. Talvez o pai dela esteja na casa desse amigo dela. Logo em seguida aparece bastante zumbis. O Hang fica bastante assustado. O protagonista fala que vai cortar todos os zumbis que aparecerem pela frente. Parece que o mutante está caçando um zumbi e pegando os pérolas de metal negros. Ele pula para um certo local e vai em direção à garota de fogo. Parece que ele vai entregar a pérola para a representante de classe. Ele fala: aqui está a pérola de metal negro que ela pediu. Fala que ela vai querer todas as pérolas que ele conseguiu. Ele pergunta se ela tem certeza disso. Ela fala que ela para dar todas as pérolas que ele conseguiu. Após isso, o mutante de fogo pergunta para o outro mutante se ela já comeu a pérola. Ele fala que ainda não, mas ela está hesitando. A mutante fala que ela viu outras pessoas comendo as pérolas negras. A consequência foi aterrorizante. Ela não morreu, mas ficou desse jeito. O mutante fala que não quer que ela morra. A mutante de fogo fala: mesmo que eu tenha cauterizado a sua ferida sem ajuda profissional, ela ainda vai morrer. Pode ser que a única escolha dela seja comer a pedra de metal negro. Se ela conseguir mutar com sucesso, ela vai se tornar um de nós, o que é bom também. Sem medo de zumbis, sem medo de ninguém. O mutante fala que pessoas como eBay ainda existem, sua mão ainda não cresceu de volta. A mutante de fogo fala que ele é muito forte, a arma dele consegue até bloquear o meu fogo. O mutante fala que eles têm que trabalhar junto e tem que achar uma maneira de derrotar o eBay, para que ele revele todos os segredos do metal negro. É a única maneira da gente voltar a ser humano. O mutante de fogo concorda e fala que o nome dela é Shoubu. Ele fala que o nome dele é Hang Shang. Agora eles vão tentar matar o protagonista. O protagonista está matando todos os zumbis, mas parece que ele está muito cansado. O Hang fica um pouco preocupado e pergunta se o protagonista está bem. Eles deveriam achar um lugar para descansar. O protagonista fala que está bem e pergunta à garotinha se está longe da casa do amigo do pai dela.
A garota fala que é logo após o túnel, subindo a colina eles vão encontrar a casa do amigo do pai dela. Ele percebe que o túnel está cheio de água e parece bem fundo, o sistema de drenagem está entupido. O protagonista fica bastante decepcionado, mas ele vê uma tábua de madeira ali. Ele fala pra garota subir em cima, que vai empurrar a garota até chegar ao final do túnel. Eles começam a entrar dentro do túnel. O Heng fica um pouco preocupado e assustado e pergunta se tem zumbis que ficam debaixo d'água. O protagonista está quase lá, mas parece que ele desmaia. Ele começa a afundar nessa água, todo mundo fica bastante preocupado. A chuva não para, parece que as ruas estão totalmente alagadas. O Sheng fala que vai conversar com a garota, mas parece que ela está sofrendo uma mutação. Ela começa a gritar muito, parece que ela está sofrendo uma mutação muito forte. A mutação está sendo tão forte que até a janela dos prédios explode. Parece que o protagonista desmaiou e ele começa a lembrar do futuro dele. Ele lembra da representante de classe perguntando onde está o mecânico. O protagonista fala que não vai falar e começam a afogar ele. Mas o protagonista acorda e percebe que tudo aquilo era um sonho. Um sonho que realmente aconteceu, só que no futuro. Ele percebe que está em uma cama e percebe que a garotinha está do lado dele. A garotinha fica surpresa e fala que essa é a casa do amigo do pai dela. O Heng fala que ainda bem que ele acordou, você dormiu o dia inteiro. O protagonista pergunta para o Heng e fala que ele ainda não fugiu. O Heng fala que ele é muito frio e que foi um trabalho para trazer ele aqui. O protagonista pergunta como eles trouxeram ele aqui, já que estava uma tempestade muito forte e ele também é muito pesado. O amigo do pai da garota fala: um estudante e um gorducho e uma garotinha sobreviveram em meio ao apocalipse. Parece até um roteiro de um filme. Quando o protagonista desmaiou, a gente tirou ele da água. Eles não tinham ideia do que poderia fazer, mas o vovô Zhang viu pelas câmeras. Trouxe o carro dele para ajudar a gente. O protagonista pergunta se ele viu tudo. Ele fala que viu sim. O protagonista estava cortando os zumbis como uma faca quente na manteiga. Foi incrível. Onde você achou essa arma? O protagonista pede muito obrigado por salvar ele, mas ele tem que devolver a espada. E fala que não vai dizer onde conseguiu ela. Ele tenta sair da cama, mas parece que ele cai. Ele está muito cansado. Parece que balançar aquela espada é muito cansativo. Ele pede desculpa por não se apresentar, mas ele se apresenta. Me chamo Zhang Ren, professor Zhang Ren. Esse laboratório de pesquisa após o apocalipse eu comecei a trabalhar de casa, sabe? O protagonista fala: professor Zhang? É ele mesmo, o pesquisador mais famoso do Apocalipse, o primeiro pesquisador sobre a energia de metal negro, e dá um nome a ela. Ele é como o Buda dos mecânicos, parece que ele está bem na minha frente. Você realmente é o professor Zhang? O Zhang fica um pouco envergonhado e fala que ele é um professor autorreclamado, sabe? Ele só está curioso em estudar o Apocalipse. O protagonista fica em dúvida se realmente é ele ou não. Pode ser um cara com um nome parecido. O Zhang fala que a espada dele é muito curiosa e que quer estudar ela para o futuro da humanidade. Pode ser bastante importante. O protagonista pensa em sua mente: beleza, esse será o meu teste. Se ele realmente for o professor Zhang Ren, sairei no lucro. O protagonista fala que tem uma coisa melhor para examinar. Ele fica muito curioso e pergunta o que. O protagonista fala: um zumbi vivo. O Zhang mostra o local de trabalho dele, mostra onde a espada dele está. Ele fala que só deu uma escaneada na espada, mas é muito impressionante. Ele quase quebrou o quadril tentando levantar a espada. O protagonista fala que o local de trabalho dele é muito interessante, dá pra ele fazer mais armas aqui. Ele fica impressionado, sabendo que o protagonista fez essa espada sozinho, e fica muito curioso e pede o protagonista pra ver a espada dele. O protagonista fala que não vai revelar como é feita a espada, é um segredo. E se ele revelar, o protagonista não vai trazer nenhum zumbi para ele estudar. Ele pergunta como um protagonista pode judiar de um velho assim. O protagonista brinca e fala: se me der uma comidinha bacana diariamente, eu vou reconsiderar. E parece que antes disso, o professor já estava estudando o protagonista. A chuva está muito forte lá fora. O Zhang já imaginaria que a garotinha estaria ali. Ela está fazendo uma patrulha para encontrar algum sobrevivente. Infelizmente, o Zhang está sem notícia do pai da garotinha. O sistema dele consegue cobrir só até a fronteira marítima, mas parece que tudo está cheio de zumbis. A garotinha fala que o professor Zhang é uma boa pessoa, o pai dela também, então coisas boas vão acontecer. O Zhang fica bastante curioso e pergunta se aqueles dois que a garotinha trouxe estão bem. Aquele jovem estudante não parece ser normal, ele entende bem de tecnologia avançada, sendo tão jovens. E seu olhar macabro é igual ao de um psicopata. O gordinho parece normal, mas eu acho que ele está escondendo alguma coisa importante. O Heng percebe que estão falando mal dele e fica muito bravo. Você não deveria falar mal dos outros pelas costas. Pra mim, o mais esquisito aqui é você. Ter um laboratório tão grande assim e ainda estar sozinho. A casa é enorme, a garagem é gigante, tem um tanque de combustível e um sistema solar. E esses compartimentos de comida. Você é extremamente suspeito. O velho fica muito bravo. Eu sempre soube que o apocalipse estava próximo. Por isso eu passei a vida toda me preparando para o apocalipse. Naquela época todo mundo me chamou de idiota e maluco. Você come minha comida, dorme na minha cama e ousa me acusar de algo? Meu objetivo é salvar a humanidade.
O Heng começa a gritar e ele fala: salvar a humanidade, você invadiu as câmeras de segurança de toda a fronteira marítima. Como essa invasão de privacidade salvaria alguém? O velho debate e fala que isso salvou a vida dele. A garotinha fala para eles pararem de brigar. O Wei-Bei chega nas costas do Heng e dá uma agulhada nele. Ele fala pro Heng ficar parado que já está acabando. O Heng pergunta por que o protagonista pegou o sangue dele. Ele fala que está precisando do sangue do Heng. Os zumbis passarão pela primeira mutação logo, não temos muito tempo. Um desastre colossal está próximo, vocês devem se preparar. Todo mundo fica bastante dúvida do que o protagonista falou agora, eles não estão entendendo nada. A área está cercada, não temos outra saída. A chuva está muito forte, as entradas estão bloqueadas, não tem como a gente sair daqui. Todo mundo fica em dúvida o que eles devem fazer agora. O Wei-Bei sumiu, parece que esses prédios próximo da gente não tem nenhuma comida. Eles não têm outro jeito. Um colega do protagonista fala que quando estava ajudando ele a arrancar aquelas coisas da cabeça dos zumbis, ele pegou algumas pérolas emprestadas. Aquelas coisas comeram as pérolas e ficaram daquele jeito. Se eu comer ela, talvez eu consiga me transformar naquela coisa. Os colegas deles perguntam se ele tem certeza que vai comer isso. O Feng fala que se ele comer isso, ele vai conseguir matar os zumbis. Eles não têm outra escolha. Um dos colegas percebe uma nuvem preta do lado de fora. Parece que essa nuvem está muito perigosa. Um tornado, talvez? O protagonista está criando uma arma muito forte. O Heng fica em dúvida o que será que o protagonista está fazendo. O velho aparece atrás dele e fala que ele está construindo equipamento para matar os zumbis. Será que todos os zumbis ficarão igual aquelas aberrações de antes? O Heng fala que não sabe, pergunta a ele se tem armas aqui. O velho fala que não tem armas, ele criou um abrigo, não uma base militar. O Heng fala para ele: que tipo de abrigo não tem armas, seu imbecil? A garota começa a sair correndo e começa a chamar o Zeng para ver as câmeras. Eles começam a correr e perguntam à garota o que ela viu na câmera. Ela fala que viu o pai dela no extremo oeste, na rua comercial. Ela fala que guardou algumas imagens para mostrar para ele. Parece que o pai dele está em meio aos zumbis. O Zang fica bastante surpreso, olha o movimento dele, ele parece que está se tornando um zumbi. O Heng fica em dúvida e pergunta por que os zumbis não estão atacando ele. Parece que o pai da garota está usando algum tipo de camuflagem. Ele se camuflou usando manchas de sangue e partes corporais. Então assim que os zumbis caçam. Isso quer dizer que eles se baseiam no olfato para caçar, é bastante interessante isso. A garota pergunta se ele pode buscar o pai dela, mas o professor fala que não dá, a chuva está muito forte. O túnel do extremo oeste está inundado, é impossível passar por ele. A garota fica bastante decepcionada, mas o Heng tenta animar ela falando: por que você não pergunta pro seu irmãozinho Wei? Talvez ele tenha feito algum equipamento incrível que ajuda a gente nisso. A garota fala que talvez sim, vai tentar falar com o Wei-Bei. O Wei-Bei já fala que não pode. Ele fala que ainda não terminou a arma dele. A garota fica bastante decepcionada, mas o protagonista fala para ela: diz para não me incomodar, a não ser que fosse para trazer comida. O Heng fala: irmão Wei, você é muito bom, não é? Mas você não consegue nem ajudar a sua irmã. O protagonista pergunta por que o Heng não vai ao invés dele, já que ele está falando tanto. Mas o Heng fica até sem palavras, não sabe como responder. O protagonista começa a mostrar algumas armas que ele fez para o Heng. Ele fala que colocou o sangue do Heng nas armas, então ele pode usar elas. Ele fala que vai tentar e fala que ele consegue manuseá-la facilmente. O protagonista começa a explicar como usar essas armas. Quando você estiver usando ela, imagine que você está colocando seu poder na lâmina, assim você poderá usá-la. Mas lembre de controlar a quantidade que você coloca, senão sua energia esgotará rapidamente. O Heng fica bastante animado e também pega a pistola e pergunta como usá-la também. O protagonista fala: antes de atirar, ative a energia e deixe ela acumulada. Quando você for atirar, a bala estará dentro da pistola, mas as balas são limitadas, tente se assegurar que você vai acertar o seu alvo. O Heng fica bastante animado e começa a correr para a rua, ele fala que vai testar ela. Ele dá um tiro pro alto, ele percebe que a arma é muito forte. Isso foi muito fascinante, parece que o Heng está muito forte agora. Ele consegue manusear a espada facilmente, parece que ele está muito rápido. O velho fica bastante preocupado e fala para ele não brincar na frente do laboratório assim. O Heng começa a se preparar e fala que ele vai buscar o pai da garotinha. A garotinha se pergunta se ele vai ficar bem, mas o velho se pergunta quanto tempo ele vai durar lá fora. Eles estão se comunicando através de um fone de ouvido. O velho fala: a estrada para o externo oeste está inundada, então você tem que contornar ela. Há muitos zumbis, mas eu possuo câmeras por lá, então tem que tomar cuidado. O Heng fala que esse velho é muito chato e percebe que a garotinha comunica através do fone. Ele percebe que está vindo muitos zumbis atrás dele, mas ele não tem o que temer, já que ele tem essas armas agora. Ele solta um feixe de energia e rapidamente os zumbis são destruídos. Ele percebe que está muito forte, não tem como os zumbis derrotar ele. Ele olha para o lado e percebe que tem uma nuvem preta. Parece que a tempestade está muito forte. O que será que está acontecendo por lá? Realmente, a tempestade está bastante forte. As câmeras por lá estão ficando bastante embaçadas.
O vento está quase chegando na Força 6, é muito perigoso, volte para aqui, Heng. O Heng fica bastante triste, nem o melhor equipamento tem como vencer a natureza. Ele pede desculpa para a garotinha e fala que ela vai ter que esperar mais um pouco para resgatar o pai dela. O Zhang tenta animar a garotinha e fala para ela: seu pai é bastante forte, ele conseguiu sobreviver até aqui. Com certeza ele vai conseguir sobreviver a essa tempestade também. O Heng volta para o laboratório, mas começa a soar o alarme. Parece que um zumbi conseguiu invadir o laboratório, mas o Heng fala que trouxe um zumbi, então tá de boa. Parece que o protagonista pediu para o Heng trazer um zumbi vivo para o laboratório. O professor parece que fica bastante animado e começa a correr em direção ao zumbi. Ele fala para a garotinha ficar ali parada. Ele chega até lá e parece que ele está bastante animado. Ele se pergunta qual a base da alimentação dele e quão resistente eles são. Ele começa a agradecer bastante gordinho, eles começam a fazer as pazes. A garotinha fica bastante feliz, ela percebe que os dois fizeram as pazes. Parece que o protagonista está construindo uma arma muito forte. A tempestade passou, mas parece que os zumbis estão sofrendo uma grande mutação. Eles estão ficando cada vez mais fortes e começam a pular para cima dos prédios. O garotinho percebe que o sol está brilhando, tá um dia muito lindo. Um dos zumbis infelizmente consegue escalar o prédio. Parece que todos que pensam que estão seguros dentro do prédio não estão mais. O pai do garotinho escuta um grito lá fora, mas infelizmente ele percebe que o filho e a esposa estão mortas. Os zumbis começam a farejar pessoas e começam a matar todas elas em cima do prédio. Parece que ninguém está seguro mais. Os colegas do protagonista estão fugindo dos zumbis. Parece que agora que vai ser o fim deles. Mas parece que eles foram salvos novamente. Um dos amigos deles consegue comer a pérola negra e consegue fazer a mutação com sucesso. Os colegas ficam bastante surpresos. Parece que ele realmente conseguiu. Os zumbis parece que estão mais rápido agora, parece que tem uma inundação de zumbi. Parece que os 3 mutantes estão juntos agora. A garota parece que realmente conseguiu fazer a mutação. Agora está muito forte, parece que ela consegue controlar os zumbis. Ela pergunta para o mutante se ela conseguiu descobrir a localização do Wei-Bei. Ele fala que conseguiu sim, ele está naquele instituto, em cima da colina. Mas se eu for lá agora eu não vou conseguir matar ele sozinho. A garota fala que agora vai fazer ele sentir o verdadeiro desespero. Ela fala que quer matar o Wei-Bei com as próprias mãos. O Heng e a garotinha estão saindo para procurar o pai da garota, mas ele percebe que o alarme disparou. O professor fica bastante assustado e fala para eles rapidamente voltar ao laboratório. Parece que uma onda de zumbis estão vindo atacar eles. O Heng fica bastante preocupado e percebe quantos zumbis tem exatamente. Ele fala que basicamente deve ter uns 1000 zumbis. O Heng fica bastante confuso e se pergunta por que isso está acontecendo. O professor fala que não sabe o que está acontecendo, mas é melhor avisar o Wei-Bei. Rapidamente, o Heng vai correndo avisar o Wei-Bei, mas o Wei-Bei fala que ele já está ciente da situação. O Heng pergunta se ele já fez algum equipamento para matar os zumbis. Ele fala que ainda não está pronto. O Heng fica bastante assustado e fala que tem uma quantidade enorme de zumbis vindo pra cá. E fala que não tem como ele lutar com uma quantidade enorme de zumbis sozinho. O protagonista fala que avisou eles para eles ficarem preparados. Ele fala que está acontecendo tudo mais rápido do que ele realmente planejava. E ele fala que se professor realmente for o Zhang, ele vai conseguir resolver esse problema facilmente. O Heng fica bastante puto e fala que não é hora de pensar nisso. O Heng vai lá fora lutar contra os zumbis. Ele fica reclamando muito. Realmente, só dá pra confiar em si mesmo na hora que chega em um ponto crítico. O Heng vai lá fora e percebe que a quantidade de zumbis está muito grande. Ele percebe que o laboratório não vai resistir a tantos zumbis assim. Ele fala que não pode deixar os zumbis se juntarem assim. E ele começa a pegar o carro e fala que vai lá fora. O professor pergunta o que ele vai fazer lá fora sozinho. Ele fala que vai lá fora. Enquanto isso, eles devem pensar em uma solução de acabar com os zumbis. Se ele não voltar, é melhor eles fugirem de lá. A garota fica bastante preocupada, mas o professor consegue abrir o portão. O Heng fala para eles não se preocupar, porque ele não vai morrer facilmente. Ele aponta sua pistola para os zumbis e dispara um feixe de luz. Parece que ele está muito forte e essa arma é muito forte também. Só com um tiro ele consegue destruir os zumbis. Com o seu poder, ele está destruindo os zumbis, transformando os zumbis em pós. A antiga representante de classe está vigiando tudo. Parece que ela está causando esse desastre. O Heng está dando o seu máximo para tentar destruir os zumbis, mas parece que isso está sendo inútil. Quanto ele mais mata zumbis, mais zumbis aparecem. Ele percebe que está vendo um ataque de fogo no carro dele. Esse ataque de fogo consegue virar o carro dele, mas rapidamente ele começa a sair do carro, ele ainda sobreviveu. Ele percebe que tem um mutante de fogo. Ele fala que dessa vez não está com medo, um tiro deve ser o suficiente para acabar com essa cor. Mas o mutante consegue desviar do tiro, consegue disparar um ataque de fogo para cima do Heng. Por sorte ele consegue desviar, ele dá mais um tiro, mas parece que o mutante começa a correr dele. Isso foi só uma distração. Agora o Heng está sem carro, os zumbis estão correndo atrás dele. Ele dispara um ataque para cima dos zumbis, dizimando alguns zumbis. O professor fala para o Heng sair correndo. Quando o zumbi secar ele, não vai ter como ele fugir.
O Heng sabe disso e começa a correr em direção ao portão, mas outro mutante aparece para tentar matar o Heng. Ele tenta matar o Heng, mas por sorte o Heng consegue desviar. O Heng tenta disparar um ataque nele, mas ele consegue desviar também. O Heng puxa sua espada e começa a tentar matar o mutante. Parece que o Heng está mais ágil que o protagonista. O mutante fica bastante assustado e começa a recuar. A garota começa a mandar os zumbis em direção ao Heng. Ele percebe que os zumbis estão muito furiosos agora, correndo atrás dele. O Heng dispara mais um golpe, cortando os zumbis, mas parece que isso está sendo inútil. Os zumbis estão muito rápidos. De qualquer maneira, a única solução do Heng é fugir dos zumbis. Mas logo após isso, um zumbi cai em direção ao Heng. Por sorte, ele consegue desviar. Ele percebe que está acontecendo uma chuva de zumbi. O mutante está tentando lançar todos os zumbis para cima do Heng. O mutante não para de disparar zumbis para cima do Heng. Por sorte, o Heng puxa a arma dele e dá um tiro no zumbi, assim transformando os zumbis em pó. O Heng não sabe o que fazer e fica bastante assustado. Ele começa a correr, mas parece que a chuva de zumbi não para. Um zumbi consegue agarrar a perna do Heng, mas por sorte ele consegue cortar o zumbi rapidamente. Por sorte ele não foi mordido. Mas o Heng percebe que isso foi uma distração. Os zumbis estão correndo em direção ao Heng. Não tem como ele fazer nada. Se ele tentar dar um tiro, ele vai se explodir junto com os zumbis. E também não tem como ele puxar a faca agora. Por sorte, o Heng é salvo. Parece que um poder está destruindo todos os zumbis. Os mutantes estão bastante confusos. O que está acontecendo? Parece que os zumbis estão sendo dizimados rapidamente. O poder está muito forte. Parece que todo zumbi está sendo destruído. O protagonista aparece com uma armadura de robô muito forte. Parece que ele acabou de construir a arma que ele estava construindo. O Heng fica bastante feliz. A garotinha e o professor comemoram. O Heng pergunta ao protagonista se era isso que ele está fazendo nos últimos dias. Parece que essa armadura é muito forte. O protagonista fala para o Heng para ele não relaxar. Se ele pode lutar, é melhor ele ir para a esquerda. Não deixar nenhum zumbis invadir o laboratório. O Heng fala que vai fazer isso. Enquanto o protagonista estiver ali, nada disso vai acontecer. Agora o Heng pode matar os zumbis facilmente. O protagonista se prepara com a armadura dele, com um pulo ele voa longe. Com um ataque dele, o protagonista consegue destruir todos os zumbis. Ele dispara uma rajada de energia que está destruindo todos os zumbis. Heng fica bastante impressionado, parece que essa armadura é muito forte. Com essa quantidade de zumbis, talvez ele obtenha bastante pérola negra. Ele consiga fazer uma armadura daquela para mim. Heng com um ataque consegue matar bastante zumbis também. O garoto está de cima só olhando o que está acontecendo. O mutante fala que o Wei-Bei fez uma armadura muito poderosa. Com essa força, não dá para os zumbis nem chegar perto dele. Eles não têm chance de matar o Wei-Bei. A garota fala, você acha que uma sucata dessa vai salvar sua vida? Wei-Bei, você vai ver, eu vou te matar. O Wei-Bei está destruindo todos os zumbis. Parece que com uma rajada de poder, os zumbis estão se dizimando. O professor fica bastante surpreso. Como eu devo chamar essa construção do Wei-Bei? Essa tecnologia é muito avançada demais para essa época. É impossível de imaginar que isso foi montado a partir de sucatas. A garota fala que a armadura dele é composta de pérolas negras, encontradas nos cérebros dos zumbis. O professor fica bastante assustado e fala por que ele escondeu disso dele. Ele pergunta para a garota onde fica essa pérola negra. Ela fala que fica no cérebro dos zumbis. O professor fica bastante animado e rapidamente corre para o laboratório. Ele fala que vai checar o zumbi que o gordinho trouxe. Fala para a garota ficar ali parada. A garota começa a lançar um ataque de zumbi. Os zumbis estão indo em direção ao protagonista. O Heng fica bastante assustado e fala, aí vem outra onda de zumbi, parece até um terremoto. O protagonista fala que é só matar esses zumbis, não pense muito. Os zumbis correm em direção ao protagonista e pula para cima dele. Quando o zumbi chega perto do protagonista, o zumbi automaticamente explode. O protagonista fica bastante surpreso. Parece que esse é um poder dela também. Parece que um zumbi explode. Parece que os mutantes estão vigiando a luta. Eles não podem fazer nada. Parece que essa luta está em um nível muito superior para eles. O mutante fala que a Liu Wuxi comeu 7 comprimidos no metal negro. E ela se tornou esse monstro. Parece que ela está muito forte agora. Nos últimos dias, o corpo dela ficou agonizando de dor. Parece que a dor foi muito forte. Seu ódio pelo Wei-Bei é muito grande. Isso fez ela sobreviver. A mutante de fogo fala. Com 7 comprimidos, ela não virou nenhum monstro. Mas também ficou mais forte. Será que quantos comprimidos a gente deve comer para ficar forte desse jeito? O mutante fala que não sabe, fala que não quer passar por essa dor. Parece que a Liu Wuxi não é mais a mesma. O protagonista está lutando contra os zumbis. Os zumbis estão explodindo em frente ao protagonista. O protagonista percebe que os zumbis estão sendo controlados. O protagonista dispara um ataque. E esse ataque acerta a garota. Os mutantes ficam bastante preocupados, mas ela consegue cair em pé. Parece que ela ficou muito forte, mas o protagonista vai disparar um ataque em cima dela. Rapidamente, para bloquear o ataque, ela usa os zumbis. Isso é o suficiente para parar o
ataque protagonista, mas o protagonista vai em direção a ela para acabar com ela. Por sorte, ela consegue desviar, mas o protagonista não desiste. Ele vai tentar lançar mais um ataque. A garota não consegue bloquear e ela cai no chão. O protagonista rapidamente pega ela com a mão. O protagonista percebe que é inacreditável como a bala dele não conseguiu matar ela aquele dia. Ela tenta usar o poder dela, mas é impedido pelo protagonista. Ele consegue pisar em cima da mão dela. A garota começa a gritar de dor e o protagonista fala: "Você me custou um braço na última vida, então hoje eu lhe farei pagar por isso." O protagonista percebe que tem um mutante atrás dele e vai tentar atacar o protagonista, mas ele dispara um ataque. Por sorte, o mutante consegue desviar. Vai em direção ao protagonista, pulando para cima dele, mas o protagonista consegue acertar um golpe nele, usando a sua mão de robô. Ele dispara um ataque no mutante, fazendo ele voar longe. A mutante de fogo percebe que o mutante foi morto. Esse robô conseguiu até capturar a garota. Ela se pergunta se o melhor é se fazer ela fugir. O protagonista percebe que ela comeu a Black Hole e voltou a ser humana. Será que realmente ela é a escolhida? Mas a presença dela é muito perigosa, ele tem que se livrar dela rapidamente. Ele começa a esmagar ela, mas ele percebe que os zumbis começam a sofrer a mutação. Parece que eles começaram a sofrer a primeira etapa. A garota fica bastante assustada e percebe que tem bastante zumbis. O Hank está protegendo a entrada principal, mas parece que os zumbis estão pulando por cima do muro e estão conseguindo invadir. A garota fala que nenhum deles vão sobreviver. Todos vão se transformar em zumbis e obedecer a ela. O protagonista fica bastante bravo e joga ela longe. Parece que ela perdeu um braço. E o protagonista dispara um golpe para cima dela. O protagonista começa a correr. O Hank percebe que ele está sem munição. Esse lugar está completamente cercado de zumbis. Um zumbi tenta atacar o Hank, mas ele consegue bloquear com sua espada. Ele se pergunta o que está acontecendo aqui. Será que isso realmente é um zumbi? Nem essa lama que o protagonista fez pode o cortar. Parece que ele é muito resistente. O Hank fica bastante assustado. Os zumbis começam a cercar ele. Os zumbis estão se transformando. Será que o Hank vai sobreviver? O que será que vai acontecer no próximo capítulo? Como vocês estão? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no meu canal. Eu só vou fazer a parte 5 se meu canal bater 1000 inscritos. Muitas pessoas que assistem meu vídeo não são inscritas no meu canal. Então se vocês puderem me ajudar a continuar esse tipo de vídeo, eu agradeço muito a vocês. Deixa o like e comenta alguma coisa aí.